A história que a gente vai contar aqui hoje é Os Filhos de Lir. A Carla, que está de cabelo verde hoje, linda, só para o Festival Celta Brasil, é atriz formada em artes cênicas na Unicamp. Ela é diretora de dublagem, é dubladora e é integrante de O Bardo, um grupo de artistas que cria e conta histórias através de podcasts, que são chamados de audiodramas. Gente, sejam bem-vindos a esse momento. Carla, seja muito bem-vinda a esse momento. Que a gente possa Obrigada. agora sentar confortavelmente e mergulhar no que a Carla vai ter para dizer para a gente. Sejam bem-vindos aos Filhos de Lir. Bom dia para todo mundo. Obrigada pela presença, obrigada pelo convite, Fer. Estou muito feliz de fazer parte desse primeiro momento de contação de histórias do festival. Tá, vamos começar. A Fer já me apresentou, então a gente pode ir para a história. Os Filhos de Lir. Aconteceu dos 5 reis da Irlanda se encontrarem para determinar quem teria o poder de ser o grande rei de todos os reinados. E o rei Lir, da colina do Campo Branco, tinha certeza que ele seria o eleito. Mas, quando os nobres se reuniram no conselho, eles escolheram Diarog. E, irritado, Lir deixou a Assembleia dos Reis e foi embora para a casa dele, na colina do Campo Branco. Os outros reis se revoltaram contra Lir e queriam justiça, afinal Lir não queria prestar obediência ao rei que todos eles escolheram juntos. Mas o rei-chefe, Diarog, não queria um inimigo, e ao invés disso, ele quis juntar os elos do reinado para que a paz pudesse habitar na terra. Assim, Lir se casou com a filha mais velha do rei Diarog, com quem ele teve 2 pares de gêmeos. E eu vou ler o nome deles porque é um pouco complicado. Os filhos se chamam Finula, Ei, Fieira e Com. Os filhos de Lir a partir de agora para facilitar a história, tá bom? Quando os últimos gêmeos nasceram, a mãe deles faleceu no parto. E Lir lamentou muito. E se ele não amasse tanto as crianças, ele com certeza teria morrido de tristeza. Para manter a paz entre os reinos, o rei Diarog concedeu a mão de sua outra filha para o Lir se casar. E o nome dela é Ifa. No início, o casamento foi muito bonito e eles estavam se dando muito bem. E Ifa sentiu afeição pelos filhos da sua irmã com Lir. Mas depois, ela começou a se sentir desprezada, com ciúmes, porque o Lir, ele só dava atenção às crianças. Então, ele passou a vê-las com raiva, inimizade. Desculpa, a Ifa, passou a ver as crianças com raiva, inimizade, ciúmes, inveja. E ela queria a atenção do marido. Um belo dia, a carruagem dela foi preparada para ela ir visitar o pai, o rei Diarog, no outro reino. E Ifa levou os 4 sobrinhos com ela. Durante a viagem, quando a carruagem chegou no Lago dos Carvalhos, a Ifa disse para o seu serviçal: mate os 4 filhos de Lir e eu lhe darei toda a recompensa que quiser. Ele recusou. E Ifa teria que pegar a espada e matar ela mesma, mas ela não teve coragem. Em vez disso, a Ifa disse para os filhos de Lir entrarem no lago e os atingiu com um feitiço, usando uma varinha que ela ganhou de um druida. E assim, ela os transformou em 4 belos cisnes brancos, perfeitamente brancos. E enquanto as penas apareciam, ela falava: com vocês estão as ondas selvagens, filhos do rei. Seus choros estarão com as revoadas de aves. E com essas palavras mágicas, ela lançou correntes de prata que se enrolaram nos pescoços dos cisnes. As crianças gritavam, desesperadas, enquanto a transformação acontecia. Retire a maldição, sua bruxa! E a Ifa respondeu rindo: nunca!
Não até que chegue a nova fé à Irlanda e as mulheres do sul se unam aos homens do norte. Por 900 anos vocês deverão vagar pelos lagos e rios de Erin. Mas uma coisa eu vos concedo: conservarão a fala humana, e não haverá música no mundo igual ao lamento que irão entoar. Mas, como o arrependimento se apoderou dela pelo mal que havia feito, ela então entoou: Longe de mim, filhos de Lir, doravante o passatempo dos ventos selvagens, até Largnen e Dior juntarem-se, até vocês estarem no nordeste da vermelha Erin, uma espada de traição está atravessada no coração de Lir. Lir, o poderoso campeão. Ainda que apesar de ter sido eu a acertar a espada, corta o meu coração. Ela então, após proferir as palavras, as crianças já tinham se transformado em 4 cisnes. Ela virou os seus cavalos e fugiu. Seguiu para o castelo do rei, o pai dela, o rei Diarog. Um tempo depois, o rei Lir começou a ficar preocupado e foi atrás dos filhos procurá-los. Enquanto ele se aproximava do lago, ele começou a escutar vozes e percebeu que essas vozes vinham dos cisnes. Ele achou estranho e, curioso, foi perguntar quem eles eram. E ouviu: Somos os teus próprios filhos, arruinados por tua esposa, irmã de nossa mãe, através de sua mente doentia e sua inveja. Então Lir ficou confuso e perguntou: Quanto tempo esse feitiço estará sobre vocês? E as crianças disseram: Ninguém poderá nos socorrer até a mulher do sul e o homem do norte se unirem, até Largnen casar-se com Dior. Lir e o seu povo se ergueram nos gritos de dor, choro, lamentação, e, a partir de então, foi proclamado por toda a Erin que, desse dia em diante, nenhum cisne poderia ser morto. O rei Diarog descobriu o que a filha Ifa havia feito. E, como punição, ele usou da magia druida para transformá-la em um demônio do ar, até o fim dos tempos. Lir foi viver nas margens do lago para ficar perto dos filhos e escutava-os cantar a sua desgraça todos os dias. Mas os anos se passaram e todos que os cisnes conheceram como humanos estavam mortos e os feitos prometidos se aproximavam. Durante os longos anos em que durou o encantamento, as crianças sofreram muito, mas elas enfeitiçavam todas as pessoas que ouviam seu belo canto e as palavras que eles entoavam. Nossa madrasta foi má conosco. Ela colocou a sua magia em nós, mandando-nos para o mar ao norte, na forma de cisnes mágicos. Nosso banho sobre o cume da praia é a espuma da maré de crista salgada. Nossa parcela na festa da cerveja é agora a água salgada do mar de crista azul. E enquanto as crianças eram cisnes, São Patrício converteu a Irlanda ao cristianismo. E por essa altura, a profecia começou a se tornar verdadeira. Dior, a princesa de Munster, prometeu se casar com Largnen, o príncipe de Connacht. Mas Dior não casaria até que o seu príncipe trouxesse os maravilhosos cisnes. Então, o clérigo do casamento encontrou as crianças, os cisnes. E os cisnes entoaram: Escutem o sino do clérigo, equilibrem suas asas e levantem-se. Graças a Deus por ele ter vindo. Fiquem agradecidos por terem o escutado. Ele vos libertará da dor e os tirará das rochas e pedras. Filhos adoráveis de Lir, escutem o sino do clérigo. Ao encontrá-los e tirar as correntes de prata que estavam em volta do pescoço dos filhos de Lir, os cisnes começaram a retomar a sua forma humana. Mas eles já não eram mais crianças. Quando as penas começaram a cair, os seus corpos estavam fracos e muito velhos. Mas eles estavam livres. Eles morreram um pouco depois, mas a lenda dos filhos de Lir sobreviveu até os dias de hoje. E dizem que ainda hoje na Irlanda é proibido matar cisnes. E essas belas criaturas, uma das maiores que visitam a Irlanda, pode ser vista em lagos, rios, baías, e é um constante recordar dos filhos de Lir.